coração do deserto egípcio, onde os ventos do tempo sopraram por milênios, surgem enigmas que desafiam nossa compreensão da história antiga. Antes mesmo do florescimento da civilização egípcia, existem indícios de que outra cultura tecnologicamente avançada poderia ter deixado marcas profundas no planeta. Estruturas megalíticas, ferramentas incrivelmente precisas e textos antigos apontam para uma possível civilização muito anterior à egípcia e que, segundo algumas teorias, teria dominado tecnologias muitíssimo avançadas, superiores às que temos atualmente e que deixam cientistas e arqueólogos sem saber a resposta. Meu nome é André e hoje a gente vai se aprofundar nos mistérios que os vestígios da civilização egípcia escondem. Um dos aspectos mais intrigantes dos vestígios antigos é a habilidade de cortar e transportar pedras monumentais com uma precisão impressionante. O corte de pedras como granito e diorito, materiais extremamente duros, exige um nível de tecnologia que parece estar além do que se acredita disponível para essas culturas. Por exemplo, nas pedreiras de Assuã, em Abusir, no Egito, onde os antigos egípcios extraíram blocos gigantescos de granito, pesquisadores descobriram vestígios de furadeiras e serras usadas em pedras extremamente duras, como granito e diorito, que são materiais que até hoje requerem tecnologia especializada para serem trabalhados. Nesses blocos existem marcas que sugerem o uso de ferramentas incrivelmente afiadas, potentes e de altíssima rotação. O obelisco inacabado de Assuã é um obelisco do Antigo Egito que estava sendo esculpido, mas não foi concluído, provavelmente por causa do aparecimento de rachaduras na rocha. Ele ainda se encontra deitado de lado em uma grande pedreira de granito rosa, cerca de 2 quilômetros ao sul da cidade de Assuã, no Egito. O lado inferior não foi destacado da rocha porque o projeto foi abandonado. Com quase 42 metros, ele teria sido o mais alto do mundo se tivesse sido terminado, completamente extraído e erguido. Seu peso é estimado em cerca de 1.200 toneladas. Atualmente não existem no mundo guindastes capazes de erguer uma estrutura desse peso. Além disso, existem marcas estranhas na superfície do granito que dão a impressão de que foi usada uma espécie de concha de sorvete para retirar partes do granito, como se ele fosse um tipo de creme ou algum tipo de máquina que superaquecia o granito e o amolecia, de modo a facilitar a moldagem dele, de modo uniforme e vertical. Isso também pode ser observado na base de uma outra pedra de granito perto do obelisco inacabado, onde existem furos perfeitamente lisos, alguns de até 9 metros de profundidade e marcas do mesmo tamanho. Marcas que seriam feitas por furadeiras e serras ou máquinas de cortes a laser também aparecem em locais como Pumapunku, na Bolívia, onde pedras enormes foram cortadas em formas perfeitas com orifícios às vezes menores que 1 milímetro de tolerância. Esses cortes retos e encaixes são tão precisos que levantam hipóteses sobre o uso de algum tipo de tecnologia mecânica ou mesmo avanços que desconhecemos. Talvez um dos temas mais debatidos sobre o conhecimento pré-egípcio seja a possível existência da eletricidade. A chamada Lâmpada de Dendera, uma representação esculpida em baixo relevo nas paredes do templo de Hathor, em Dendera, mostra um objeto que lembra uma lâmpada, com um cabo conectado a uma fonte de energia. Embora a interpretação mais aceita seja de que se trata de um simbolismo religioso, pesquisadores alternativos especulam que representações assim podem indicar que princípios elétricos já eram conhecidos. O complexo do templo de Dendera é um dos lugares mais bem preservados e misteriosos do Egito. O que mais impressiona é que as escadas que levam ao telhado do templo, embora sejam feitas de granito, estão derretidas. Para se derreter uma pedra de granito, precisa de uma temperatura extremamente alta, em torno dos 1260 graus. Que máquina que é essa que foi usada, que é capaz de produzir lava artificial?
Seria possível que uma civilização ainda mais antiga que a egípcia tenha inspirado esses avanços? O pesquisador Christopher Dunn também teve a oportunidade de examinar os túneis cavados na rocha no Serapeum, em Saqqara, perto do Cairo, onde se encontram 21 sarcófagos enormes de granito fabricados com extrema precisão e que pesam, junto com as suas tampas, cerca de 200 toneladas cada um. A extraordinária técnica da fabricação dessas caixas deixa claro que a utilização de uma tecnologia muito avançada, muito além da que os antigos egípcios possuíam, foi utilizada. A matéria-prima foi extraída a cerca de 800 km de distância nas pedreiras de Assuão. Cada caixa foi talhada numa única peça de granito, ou seja, pedras de extrema dureza, e tem aproximadamente 4 metros de comprimento, 2 metros e 28 centímetros de largura e 3 metros e 35 centímetros de altura, e estão instaladas em criptas escavadas na pedra calcária em intervalos regulares nos túneis. O piso das criptas fica a 1 metro e 20 centímetros abaixo do piso do túnel e os sarcófagos estão colocados em posições centrais. Os problemas de engenharia existentes para se instalar essas caixas enormes em espaços confinados e com a última cripta localizada próximo do fim do túnel e como colocar elas no lugar se ali não tinha espaço para escravos puxarem as pedras com cordas e conseguissem posicionar os sarcófagos são questionamentos ainda sem resposta. O transporte e a colocação dessas enormes e pesadas caixas de granito por túneis estreitos e sinuosos são um problema logístico desafiador. E que tipo de iluminação eles usaram, se não existe nenhum vestígio de tochas ou marcas de queimaduras em qualquer lugar do Serapeum? Quando Dunn examinou o lado externo de um desses sarcófagos, ele percebeu que a superfície era perfeitamente plana, sem qualquer desvio. Então ele examinou o interior de outro sarcófago e de novo constatou que a superfície era absolutamente plana, os cantos perfeitamente quadrados e as paredes possuindo espessura uniforme, o que sugere a utilização de sofisticados aparelhos de medição e de corte, provavelmente serras com pontas de diamante e brocas de diamante de alta velocidade. Aí ele também examinou as tampas e as superfícies onde elas se apoiavam e viu que todas eram perfeitamente planas e que isso produzia um fechamento hermético das caixas de granito, já que as duas superfícies absolutamente planas entravam em contato e o peso de uma delas expulsava o ar existente entre elas. Para a tampa ficar no esquadro com as duas paredes internas, essas paredes têm que ser paralelas entre si ao longo do eixo vertical e a parede superior da caixa precisa formar um plano que esteja dentro do esquadro com as laterais. Os fabricantes desses sarcófagos do Serapeum criaram superfícies internas que são planas quando medidas de modo vertical e horizontal, com as superfícies no esquadro e paralelas umas com as outras, tendo laterais afastadas entre si entre 1,5 metro e 3 metros. Com que propósito que os egípcios extraíram blocos de granito de 200 toneladas das suas minas, escavaram seu interior e fizeram isso com um nível tão alto de precisão? Por que eles acharam que era necessário trabalhar a superfície do topo dessas caixas, fazendo elas perfeitamente planas? Foi muito trabalho de extrema precisão para meros fins funerários. Alguns pesquisadores acreditam que essas caixas eram utilizadas para fins de manipulação de algum tipo de energia ou algum processo científico desconhecido pela ciência moderna. Esses artefatos do Egito são evidências incontestáveis que provam sem dúvida alguma que uma civilização mais adiantada do que aquela que aprendemos na escola existiu no Egito Antigo. Quando o pesquisador Christopher Dunn voltou para os Estados Unidos, ele contatou 4 fabricantes de granito de precisão e não encontrou ninguém que pudesse fazer um artefato igual àqueles. O fabricante falou que um pedaço de granito daquele tamanho devia pesar mais de 100 toneladas. E se uma peça daquele tamanho tivesse disponível, o seu custo seria enorme.
O mesmo fabricante falou que sua empresa não tinha nem equipamento, nem a capacidade técnica para produzir caixas de granito daquele tipo. Nenhuma pedreira de granito moderna consegue reproduzir a escala e precisão das caixas do Serapeum de Saqqara. O disco de xisto foi encontrado na necrópole de Saqqara, mede por volta de 60 centímetros de diâmetro e tem um design bastante complexo, com padrões circulares concêntricos, precisos e um cubo central que lembra um tipo de engrenagem ou roda que parece ser parte de um dispositivo mecânico avançado. Ele foi feito principalmente por quartzito, um material de extrema dureza. Alguns historiadores sugerem que ele fazia parte de algum tipo de máquina usada para direcionar a água, mas a estrutura não condiz com isso, além de ter algumas marcas de queimadura nele. Além disso, também foram encontradas engrenagens, o que faz pensar que são todas peças de uma máquina. O Templo do Vale de Khafre faz parte do complexo da Pirâmide de Gizé, no Egito, e foi construído com blocos maciços de calcário e mármore vermelho, pesando cada um cerca de 150 toneladas. Ele é uma das estruturas mais preservadas do Egito, porque ficou enterrado nas areias do deserto por milênios e só foi desenterrado no século XIX. A sua construção é sofisticada e de alta precisão, o que sugere o uso de tecnologia avançada. A técnica de construção envolve o encaixe preciso de pedras maciças e pesadíssimas sem a utilização de argamassa, sendo que o espaço entre as pedras não permite a passagem sequer de uma folha de papel. São encaixes altamente precisos e perfeitos entre pedras de diferentes tamanhos e formatos, como se elas tivessem sido moldadas ou simplesmente dobradas. Muitos textos antigos também sugerem que uma civilização antediluviana pode ter influenciado o Egito. A lenda da Atlântida, conforme descrita por Platão, menciona uma cultura sofisticada destruída por uma catástrofe natural. Alguns arqueólogos alternativos especulam que as inundações após o fim da última era do gelo, por volta de 12 mil anos atrás, poderiam ter apagado os vestígios de uma civilização avançada que antecedeu os egípcios. Se for verdade, as pirâmides e outros movimentos podem ser mais antigos do que pensamos, sendo reaproveitados por culturas posteriores.